nesse momento, falando com a presença, na verdade, de 4 professores que estiveram na minha banca de doutorado, né, que é o Frederic, o Daniel Cefai, o Francis Chateaurenaud e o Nicolas Dodier, e que, enfim, no certo sentido, o que eu vou apresentar hoje não deixa de ser um diálogo, uma interlocução com esses autores, muito embora, obviamente, a responsabilidade dos problemas e das eventuais delírios intelectuais são, evidentemente, apenas meus. Bom, a primeira coisa, eu acho que eu tenho que fazer, do ponto de vista da apresentação, é justificar a mudança do título, porque, obviamente, o Jaime não errou ao dizer que, inicialmente, a minha fala era, efetivamente, sobre o esboço de uma sociologia dos problemas íntimos, e a verdade, enfim, na verdade, isso foi desenvolvido de forma preliminar na terceira parte da minha tese, foi uma coisa sobre a qual eu já falei bastante. Eu gostaria, na verdade, nessa apresentação, de dar um passo atrás e de, na verdade, eu vou terminar a minha apresentação hoje aonde eu deveria começá-la. Então, não deixa de ser, numa perspectiva otimista, uma espécie de preâmbulo para, de repente, daqui a 2 anos, como o último colóquio foi em 2016, esse está sendo em 2018, então espero que em 2020 a gente possa ter uma espécie de terceira edição desse colóquio, e aí, quem sabe, eu volte efetivamente à sociologia dos problemas íntimos. Mas o que eu faço, na verdade, é dar uma espécie de passo atrás para dar 2 passos à frente. Então, eu queria fazer uma espécie de preâmbulo, de retorno teórico àquilo que eu considero fundamental. E a primeira questão que eu queria falar antes de entrar propriamente na minha apresentação é mencionar, na verdade, um diálogo com o Daniel Cefai, que foi meu orientador do doutorado, e que ele insiste muito sobre as diferenças internas do que a gente pode chamar de sociologia pragmática e tanto das correlações que podem existir mais ou menos desiguais e corretas ou mais instrumentais, digamos assim, entre a sociologia pragmática e o pragmatismo. Né? E eu acho que ele enfatiza, eu quero deixar claro que eu sou absolutamente consciente das diferenças internas que existem dentro da sociologia pragmática, sou absolutamente consciente das diferenças que existem da apropriação entre dos sociólogos pragmáticos com o pragmatismo, e sou absolutamente consciente, inclusive, da pluralidade que existe no pragmatismo, que eu acho que, inclusive, o Daniel mostra isso. Só que a minha questão, na verdade, principal, quando eu falo sociologia pragmática, eu simplesmente quero descrever uma espécie de região do pensamento francês, da sociologia contemporânea francesa, que é, ao mesmo tempo, irredutível à sociologia clássica durkheimiana e irredutível à sociologia crítica burguesiana. Então, acho que todo nome, todo label que a gente escolhe, ele sempre apresenta problemas, e esses problemas costumam se intensificar, sobretudo quando esses autores estão vivos e são próximos. Então, o que eu quero dizer é muito mais fácil você falar sobre o idealismo alemão, evidentemente, do que falar sobre uma escola de pensamento. Só que eu acho que é importante, do ponto de vista político, na verdade, para nós que somos pesquisadores brasileiros do pragmatismo, termos um nome para designar simplesmente essa região do pensamento francês, que é irredutível a essas outras 2 tradições. E que eu acho que isso é um diálogo, eu estou plenamente aberto, caso alguém tenha um nome melhor. E, aliás, o pragmatismo tem um problema com a denominação, o próprio Peirce, para se diferenciar do nome pragmatismo, ele criou o nome pragmaticismo, e, de repente, a gente pode pensar em criar uma sociologia pragmaticista, né? Ou para, enfim, continuar com as nossas pragmatices, né? Para brincar entre a pragmática e a chatice. Bom, na verdade, o que eu me proponho fazer hoje é uma espécie de exercício de depuração de clarificação. É um exercício pessoal, quero dizer isso claramente, de tentar levar ao limite o que eu acho que são os grandes pressupostos daquilo que eu entendo como sociologia pragmática, né? E que não necessariamente estão claramente explicitados. O meu ponto é realmente fazer uma espécie de exercício, e por isso eu acho que, talvez, a apresentação fique excessivamente abstrata, mas eu acho que é necessário correr esse risco de tentar fazer esse exercício mais metafísico, um pouco mais especulativo do que seria, do que eu considero como essencial dessa sociologia pragmática. E eu quero dizer que, obviamente, isso pode ser considerado corretamente um exercício ficcional, né? Mas eu posso garantir que ele é a partir de um diálogo real e concreto com parte dos interlocutores que estão aqui,
e que, portanto, eu não quero fazer de modo algum porta-voz de ninguém, e estou plenamente aberto a objeções, críticas e ofensas, se for necessário. Bom, eu vou, na verdade, para tentar segurar o meu tempo, fazer leituras, e, enfim, eu vou lendo, eu preparei um PowerPoint para ser sintético e para ser o máximo didático possível. E, enfim, eu vou lendo e vou comentando ao mesmo tempo, né? Bom, pode passar a primeira parte. Eu vou começar, na verdade, fazendo uma menção, eu juro que eu não vou falar de Deleuze, é só uma mera menção a esse texto que o Deleuze escreveu em 1973, que se chama Em que se pode reconhecer o estruturalismo, né? A quoi reconnaît-on o estruturalismo, e que ele fazia, na época, uma espécie de descrição dos elementos constitutivos das abordagens estruturalistas que estavam em voga naquele momento. Então, o que eu quero me propor a fazer aqui, com todos os riscos necessários, né, para chegar, no final das contas, à questão, à estrutura mais teórica das grandes perguntas que me levaram à sociologia dos problemas íntimos, é perguntar em que se pode reconhecer a sociologia pragmática. À quoi reconnaît-on la sociologie pragmatique? Bom, já disse, acho que que isso foi feito, acho que num diálogo, embora assuma a responsabilidade total, e que esse nome foi forjado em vários centros. Eu tive a oportunidade de passar por alguns centros, como GSPM, GSPR, CMS, LIER, que são centros de produção da sociologia francesa, e que, embora, enfim, não seja também o label para a sociologia pragmática por todos eles reivindicados, eu quero tentar resumir isso em 3 gestos fundamentais, em 3 atos, digamos assim. Primeiro, que eu vou tentar tornar mais concreto, mas o que eu chamaria de uma espécie de gesto metafísico de inversão da sociologia clássica durkheimiana. Eu juro que eu vou tentar tornar isso um pouco menos abstrato. O segundo é o que eu chamo de um gesto epistemológico de delegação aos atores pesquisados dos critérios de definição do que lhes é pertinente, justo, real, verdadeiro, autêntico. E também podemos abrir aqui a questão das temporalidades, sobre a questão do futuro, passado, quais são os futuros e passados pertinentes. O terceiro gesto, por fim, sobre o qual eu quero falar, seria um gesto metodológico de seleção e enquadramento de situações ou momentos indeterminados para os próprios atores que o sociólogo ou o pesquisador deseja conhecer. E nesse terceiro gesto, eu poderia chamar de uma espécie de heurística das indeterminações, dos momentos críticos, das situações problemáticas, das controvérsias, affaires e etc. Bom, obviamente eu vou tornar isso um pouco mais concreto, eu vou pegar esses 3 pontos, e a primeira questão que eu quero tematizar é qual seria, de fato, então, essa inversão da sociologia durkheimiana? O que eu estou querendo dizer com isso? Se daria em quais termos? O que eu quero dizer com isso, né? Eu acho que, como toda obra, né, que se preze, existe uma multiplicidade de abordagens possíveis da sociologia do Durkheim. Né? Todo mundo sabe disso. O que importa aqui, para o meu ponto, o que eu quero chamar a atenção aqui, é para o modo como o Durkheim traz para o universo da sociologia aquilo que na filosofia ficou conhecido a partir de Santo Anselmo. Eu não vou ficar numa discussão filosófica, mas eu quero passar por isso, que foi conhecido como argumento ontológico. Né? Se eu acho que diversas abordagens, né, costumam sublinhar como Durkheim sociologiza Kant, né, sociologiza o sujeito transcendental kantiano, né, a partir da introdução e conclusão das formas elementares, eu quero aqui chamar a atenção para como ele sociologiza o argumento ontológico. Porque o meu ponto vai ser como a sociologia pragmática, aquilo que eu entendo como sociologia pragmática, inverte. Eu quero começar com Durkheim para fazer o argumento contrário, para explicar o que eu entendo que é esse primeiro gesto a qual me refiro, que seria o gesto de espera aí que deu esse gesto de metafísico de inversão dessa sociologia, né? Então, na filosofia, só para deixar claro, né, esse argumento, ele se coloca com a seguinte questão: de qual maneira o pensamento pode encontrar em si mesmo os recursos suficientes para chegar à ideia de que há alguma coisa ou ser que seguramente existe? A resposta a essa questão, na filosofia, consistiu na busca de um ser que é de tal modo grande, para falar como Santo Anselmo, perfeito e necessário, perfeito Descartes, Leibniz, você toma essa ideia, que mesmo que se possa o pensamento negá-lo, ele irá se impor por conta própria. Qual seria esse objeto privilegiado na filosofia? Esse objeto seria o Deus dos clássicos.
né? Esse último é tomado como essa espécie de ser superior, cuja potência é de tal modo forte que, mesmo quando ele é negado, ele se impõe por si mesmo, tanto quanto engloba aquilo que ele se opõe. E a questão é como Durkheim transpõe isso para a sociologia. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que não basta só trazer à baila a afirmação que o próprio Durkheim faz nas formas elementares da vida religiosa, de que a sociedade e Deus, para ele, são uma coisa só. Acho que o ponto fundamental é a manutenção da estrutura desse raciocínio ontológico do Durkheim. Nessa mesma obra, ele afirma que a sociedade é um ser de tal modo potente, geral, exterior e coercitivo, para fazer aqui referência ao que ele define nas regras do método sociológico como fato social, que mesmo que uma representação individual possa negar sua existência, ela se impõe por si mesma. Então, toda a estrutura do argumento de Durkheim também consiste na busca por uma coisa, um ser que seguramente existe, uma espécie de incondicionado da vida social. Eu tenho só uma passagem rápida, onde o Durkheim, eu não gosto de ler muito a passagem, eu só vou ler só essa primeira parte, que eu acho que é fundamental. Ele diz, nas formas elementares, de uma maneira geral, não há dúvida de que uma sociedade tem tudo o que é preciso para despertar nos espíritos, pela simples ação que exerce sobre eles, a sensação do divino, pois ela é para seus membros o que um Deus é para os seus fiéis. Com efeito, um Deus é, antes de tudo, um ser que o homem concebe, sob certos aspectos, como superior a si mesmo e do qual acredita depender. Meu ponto aqui é, como se vê para o Durkheim, a sociedade é suficientemente potente para despertar, pela simples ação que exerce sobre seus membros, a sensação do divino, provocar em seus membros um sentimento de dependência e sujeitá-los à regra de condutas de pensamento que contrariam, por vezes, as inclinações e instintos mais fundamentais desses indivíduos. Ela é, nesse sentido, uma instância sui generis, cuja força maior, ou de suas partes, é capaz de determinar a ação dos indivíduos que a ela pertencem. A partir disso, eu queria dizer que há duas grandes formas de inversão desse argumento durkheimiano na sociologia francesa. Uma primeira, eu quero chamar que eu poderia chamar de uma via moral. E eu queria pensar o projeto crítico bourdieusiano a partir de uma inversão moral dessa questão durkheimiana. E a ideia simplesmente eu não vou falar sobre Bourdieu aqui, porque, enfim, não é isso que me interessa, vou desenvolver isso depois no artigo, mas é basicamente essa ideia de que a sociedade continua sendo uma espécie de equivalente funcional de Deus, mas com um deslocamento importante. Bourdieu, aliás, eu faço referência a um artigo que o Gabriel, que vai ser comentador da nossa mesa, escreveu. Ele acrescenta essa ideia sartreana de que é a sociedade como Deus, mas de que o inferno somos os outros, e ele introduz no coração da ordem social uma lógica agonística do reconhecimento, e, por meio de uma série de conceitos como violência simbólica e dominação, ele faz uma espécie de transformação desse Deus durkheimiano virar uma espécie de diabo ardiloso, enganador, no sentido que sempre introduz elementos arbitrários no mundo social e existe uma espécie de ambiguidade desse reconhecimento. Mas eu não quero entrar nisso, o meu problema fundamental é que diabos a sociologia pragmática faz com isso, qual a importância disso. E a minha questão é que é uma outra inversão, e é aquilo que eu considero o primeiro gesto da sociologia pragmática, que eu acho que o elemento fundamental aqui não se trata mais do sociólogo definir o ser mais forte, mais potente e maior, que se impõe aquilo que pode tentar negá-lo. Em vez disso, trata-se de fazer uma verdadeira inversão desse princípio e definir o sentido do social mais fraco, mais dessubstancializado e, por isso mesmo, mais plástico possível. Eu podia fazer referências a outras obras, mas eu acho que quem explicita isso melhor, e até isso é controverso, se eu colocar o Latour como sociólogo pragmático, eu estou disposto a pensar isso, no livro dele, Reagregando o Social, ele traz essa ideia de que o social não é uma substância, não é esse ser superior, mas é um tipo de conexão. Ele fala que é um movimento peculiar de reassociação e reagregação. Então, não se trata mais aqui de pensar o social como substantivo, nem alguma coisa dessocial como adjetivo, mas em tudo que se dá, digamos assim, associadamente, como advérbio. E é nesse sentido que o Latour defende uma sociologia do associal, no sentido de uma sociologia das associações. Eu acho que é uma primeira forma de inversão. E, nesse sentido, nessa sociologia, a tarefa do sociólogo não é mais explicar, como em Durkheim, uma instância aristocrática última capaz de hierarquizar ou de se impor a todos os outros seres, mas de instituir uma instância primeira, democrática, capaz de colocar todos os seres, em princípio, em pé de igualdade. Então, nesse sentido, no lugar de um aristocracismo calcado na potência máxima de um social, advoga-se por uma democracia ontológica baseada na plasticidade radical das associações. Ou seja, a priori, na sociologia, o sociólogo não pode negar nenhuma entidade que entre no social. Então, o Durkheim
costumava dizer, o social se explica pelo social, e o social é redutível à esfera da intersubjetividade humana. E o ponto agora é pensar, nada a priori pode ser excluído do social. E, nesse sentido, se introduz um outro jogo na teoria social. E esse jogo da teoria social agora, né, com essa inversão, eu retomo aqui o que um filósofo francês contemporâneo, Tristan Garcia, chama de princípio de liberalidade. Ele estabelece um conceito de social o menos discriminante, menos determinante e mais inclusive possível, em que nada, absolutamente nada, pode ser excluído dele a priori. Ao invés do social que se explica apenas pelo sexual e exclui o universo psicológico ou biológico, propõe-se uma teoria social maximamente democrática e inclusiva, que se pode chamar de uma espécie de teoria social do deixar ser, uma teoria social do laisser-être. E nessa acepção do termo, não há reino específico do social, mas é social toda e qualquer forma possível de associação. E essa é a razão pela qual, desculpa o tradutor, que eu estou agora indo rapidamente, eu comecei lento, mas, desculpa, eu vou tentar ir mais devagar, há a incorporação no universo social de qualquer que seja a entidade ou actante, para falar como Latour. Seja ele Deus, mas Deus aqui não como um actante maior, mas como um actante como outro, ou qualquer entidade, como o micróbio, o capitalismo, o azul do céu, o vermelho de uma bandeira, um pedaço de papel, a Amazônia, o Oceano Pacífico, a asa de uma xícara, o eto protestante ou o antropoceno. Bom, esse é o primeiro elemento que eu acho que é fundamental, que é a substituição do conceito clássico de sociedade durkheimiano pela profusão de associação entre termos heterogêneos. E não é por acaso, eu queria só mencionar, a recuperação que o Latour faz do Gabriel Tarde, autor para o qual a sociedade de moléculas, a sociedade de amebas, animais, humanos, enfim, não importa mais a boa delimitação, exposição do grande ser à sociedade e tudo que dele deriva, mas do conceito social mais fraco, menos potente e, por isso mesmo, mais inclusivo possível. Repito, um social calcado no princípio do laisser-être, do deixar ser. Só que, eu vou passar rápido, porque eu imagino, e eu só quero deixar claro, não eu vou pular isso. E uma vez explicitado esse problema, porque eu quero deixar claro que esse é um Latour muito específico. O Latour do Face a Gaia, mais recente, ele estabelece uma diferença, eu acho, considerável com relação a esse primeiro projeto. No Face a Gaia, ele retoma, por exemplo, o conceito de falsa controvérsia, e ele começa a sair desse universo que eu penso do social a partir desse princípio de liberalidade do maximamente inclusivo. E, uma vez estabelecido esse primeiro gesto, mais metafísico, geral, um problema, eu acho que se revela logo de cara. Se a gente, enquanto sociólogo, a gente, a priori, estipula um conceito do social mais desdeterminado e desdeterminante possível, levando esse princípio de liberalidade à máxima potência, é evidente, por outro lado, que, a todo momento, os próprios atores que a gente pesquisa, eles não param de definir, redefinir, determinar, transformar o que lhes parece pertinente, justo, real, verdadeiro e autêntico. Eu tenho que olhar para lá. Né? A desdeterminação de partida do sociólogo, portanto, nesse modelo, deve corresponder à atenção radical e ao ímpeto descritivo e explicitativo das determinações, definições, criterizações, não sei como ela vai traduzir isso, produzidas a todo momento pelos próprios atores que ele deseja conhecer. E aí eu entro no segundo gesto que eu acho que é fundamental, que que eu chamo do que se pode reconhecer, o sociólogo pragmático, que é o gesto de delegação. Né? O que ele consiste? Primeiro, esse princípio no ato de colocar entre parênteses os critérios de definição do que é pertinente, do que é justo e é real. Seria o primeiro movimento. O segundo movimento é delegar essa tarefa aos atores que ele pesquisa. E se o primeiro princípio corresponde ao que o Chateau Renaud, no primeiro dia, definiu como pluralismo, no sentido pragmatista, esse segundo sentido ele corresponde ao princípio de abertura radical às experiências dos atores. Então, a ideia é como produzir um sistema conceitual menos constrangente possível e maximamente permeável e transformável à luz da experiência dos próprios atores que você pesquisa. Né? E, recentemente, é interessante, o Gildas Salmon, que é um antropólogo francês, num livro sobre a questão da virada ontológica, ele funda o conceito de delegação ontológica, para pensar a questão da virada ontológica. E é interessante que o primeiro exemplo de delegação que ele faz referência é a sociologia pragmática do Luc Boltanski e do Laurent Thévenot. E o ponto aqui fundamental, não sei quanto está o tempo, está bem? Tá.
Então, o que ele diz aí, que eu acho essa citação interessante, é a primeira instância que me vem à mente no contexto francês é o que ocorreu na sociologia em torno de Luc Boltanski, com a substituição de uma sociologia crítica por uma sociologia da crítica. Esse caso ilustra claramente o que está implicado na noção de delegação. Quando uma operação torna-se excessivamente onerosa para o sociólogo ou antropólogo continuar perseguindo de uma maneira exclusiva ou soberana, ele delega aos atores, dando à pesquisa um novo ímpeto. Ao invés de dar uma interpretação crítica das práticas dos atores, o escopo torna-se agora descrever como estes últimos criticam, e, a partir disso, torna-se também formalizar os modelos a que os atores se referem em seus atos de denúncia. O que quer dizer isso? Essa passagem que o Boltanski faz, na crítica que ele faz da teoria crítica do Pierre Bourdieu, é essa ideia de você sair de uma sociologia crítica que arroga para si o monopólio da produção da crítica social para uma sociologia que toma as operações críticas dos atores como objetos de análise. Eles realizam esse movimento de delegação no plano axiológico. No livro do De la Justification, eles abrem mão de definir o mundo social com base em um princípio único de justiça ou de dominação, como no caso do Bourdieu. Em vez disso, delegam aos próprios atores esse poder de definição do que é o justo. Né? Então, por meio dessa espécie de pragmática dos julgamentos ordinários, eles formalizam uma pluralidade de concepções de justo que são imanentes às críticas e às justificações dos atores pesquisados. Né? E esse movimento ele pressupõe um ato anterior, que eu quero chamar a atenção, que é os sociólogos precisam colocar as suas pressuposições normativas entre parênteses para se abrirem ao senso de justiça daqueles a quem eles desejam conhecer. E nesse caso, que eu acho fundamental, é que esse gesto é o que eu chamo de uma delegação aos atores dos critérios axiológicos de definição do que é justo. É um exemplo do que seria isso. Né? E é interessante porque o Judas Salmon ele fala sobre delegação ontológica, e não o Boltanski seria um caso de delegação axiológica. E o que eu queria chamar a atenção é o que seria uma delegação ontológica do ponto de vista da sociologia pragmática. O que seria esse deslocamento de um gesto de delegação da parte axiológica para a parte ontológica, digamos assim. E eu acho que quem faz isso na sociologia pragmática, por isso que é um livro ao qual eu atribuo uma importância considerável, que é o livro Expert Refausser, do Christian Bessy, do Francis Chateau-Renaud, que, para mim, consiste justamente em manter esse gesto delegativo, mas operando uma transição do universo axiológico da justiça para o universo ontológico da realidade. Nesse livro, o que eles fazem, na verdade, é delegar aos atores a capacidade de produzir a definição sobre o que é a realidade. E é interessante porque esse gesto delegativo ele já está presente, enfim, essa ideia dessa delegação do que é a realidade, isso está presente desde a sociologia de Goffman. E eu gosto muito do texto da introdução do Frame Analysis, onde ele trata... Desculpa, que eu não posso sair do microfone. Ele trata justamente disso. Exatamente, não, está certo. Ele trata justamente disso. E essa citação é particularmente interessante, onde o Goffman citando, perdão. Pior que eu reclamei com várias pessoas sobre isso, e agora mas é assim que a gente faz normalmente. Né? A gente delega a capacidade aos outros de falar devagar. E o ponto aqui em lugar de interrogar... Esse é o Goffman comentando, que é um exemplo do que eu estou chamando de delegação ontológica, é o Goffman comentando um texto do William James, que é um filósofo pragmatista. Ele fala, em lugar de interrogar-se sobre o que é a realidade, ele, William James, o Goffman se referindo ao William James, deu ao assunto uma guinada fenomenológica subversiva, colocando em itálico a seguinte pergunta: em que circunstâncias pensamos que as coisas são reais? Né? Eu não vou continuar, que eu estou com pouco tempo, mas, basicamente, eu acho que é essa a questão fundamental que está presente no Expert Refausser, porque o ponto eles colocam, entre parênteses, a própria concepção do que seria a realidade para buscar entender os critérios utilizados pelos atores para definir o seu próprio regime de distribuição do real e do falso. E, nesse sentido, eles se esforçam para descrever uma economia da percepção mobilizada pelos atores quando eles buscam não tanto produzir mais, como Boltanski teve um acordo justo, mas uma realidade sensível, compartilhada e comum. Eu poderia dar alguns outros exemplos desse gesto, mas eu queria só dizer que
o gesto, então, epistemológico de ligação, que eu estou chamando, ele consiste em dizer que o conhecimento do mundo pertinente, ou do que é pertinente no mundo, não é, nem pode ser aquele previamente estabelecido pelo sociólogo, mas sim mostrado em ato pelos próprios atores. E aqui eu acho que cabe a introdução do terceiro gesto, eu prometo ser bastante sintético com relação a ele, que a pergunta é: quais as situações, momentos ou circunstâncias em que os atores apresentam em ato o que lhes é pertinente, justo, real e etc. E aqui a importância do terceiro gesto, porque esse é o gesto metodológico de seleção de enquadramento dos momentos críticos ou situação indeterminada. E aqui, sim, eu acho que, de todos eles, ele é o único autenticamente pragmatista da sociologia pragmática. Porque aqui eu acho que é o que eu estou chamando de heurística dos momentos, das indeterminações, porque o ponto fundamental, a ideia aqui, porque o meu tempo está terminando, mas a ideia fundamental aqui é encarar esses momentos críticos e situações problemáticas, mas também controvérsias, affaires e etc., como ocasiões nas quais os próprios atores tendem a explicitar, seja transformando, seja ratificando, os elementos que lhes são fundamentais, constitutivos e pertinentes. Então, um ponto é, uma vez que eu estabeleci um princípio básico de pluralidade radical, em que eu não discrimino o que pode ser real, o falso, o justo, o injusto, eu não discrimino nenhum tipo de entidade que não pode entrar no social. No segundo momento, eu delego esses critérios de definição do real e do justo aos atores. Tem um terceiro momento, que é como eu capturo desses mesmos atores que eu quero pesquisar aquilo que é fundamental para eles. E é isso que eu acho que é o elemento pragmatista fundamental, que está calcado, para mim, na sociologia, aí sim, no pragmatismo filosófico do John Dewey, que é a ideia de você olhar para as situações indeterminadas, para os atores, porque é nesses momentos em que eles explicitam as suas concepções de justo, ou de real, ou o que quer que seja. Eu vou pular rapidamente, só pode passar. Eu só queria, na verdade, brincar com uma pequena coisa, porque eu acho, e aí só fazer uma referência ao que o Fred falou, e, na verdade, a palestra ontem do Vitório. Você pode passar. É que eu acho que o pragmatismo, na verdade, ele se coloca sempre, eu acho que é um elemento que é quais são essas situações, e eu gosto desse gráfico porque eu acho que essas indeterminações, elas estão sempre entre um regime de rotina ou de hábito e catástrofe e trauma. Então, o pragmatismo tem uma espécie de... Ele sempre faz um recorte das situações nas quais... quais são essas indeterminações? São aquelas nas quais os atores têm a capacidade de, pela própria ação, pelo próprio trabalho, restituir aquela situação a uma normalidade prévia. Isso pode ser desde uma doença, eu estou com uma doença, existe uma indeterminação, não sei exatamente o que é, eu posso ir a um médico, eu detecto qual é o problema, e, a partir disso, eu sou curado. Ou pode ser um problema maior de ação coletiva, enfim, existem vários planos que a gente pode pensar essa ideia. Mas o pragmatismo tende sempre a enfatizar essas situações que são resolvíveis à luz pela capacidade reflexiva e pela ação dos atores. E o meu ponto é que eu gosto de brincar, essa ideia de indeterminação suficientemente boa, eu brinco com o conceito do Winnicott, que se refere o Winnicott, que é um psicanalista, ele fala da mãe suficientemente boa. Basicamente, ele descreve que, eu não queria detalhes, mas quando o bebê passa do estágio de dependência absoluta para o estágio de dependência relativa, ele fala da importância da mãe começar a falhar. E ele diz que o ideal é que a mãe fale à medida da capacidade do próprio bebê de reagir às determinações ambientais e superá-las. Ela fala, se a mãe é extremamente negligente, o bebê vai ver aquelas falhas como traumáticas. Se ela é excessivamente onipresente, ele vai se achar onipotente e, posteriormente, ele vai ver as falhas ambientais como excessivamente traumáticas. E o ponto que eu digo do pragmatismo é que ele lida sempre, de modo geral, com as indeterminações suficientemente boas, ou seja, aquelas que são, a princípio, superáveis pela ação dos agentes e que, nesse sentido, estão sempre entre um regime de hábito onde as coisas e rotineiro, onde as coisas se passam sem qualquer explicitação e problema, e as situações catastróficas e traumáticas, que são aquelas que excedem a capacidade dos agentes de, pela sua própria ação, retomar um regime de normalidade.
Eu só queria brincar dizendo que talvez a gente possa pensar a etnometodologia como uma espécie de sociologia pragmática referida às situações de rotina e de hábito. Eu não vou entrar em detalhes, porque o meu ponto já acabou. E eu queria, na verdade, provocar, e eu acho que o Fred, o Vitório e o Chateaurenaud, de alguma forma, ele tem trabalhado com as questões catastróficas. O que seria